Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Esse segundo momento, esse segundo instante, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo programático do processo seletivo da Universidade Federal no que tange o conteúdo de sociologia, tudo bem? Então, se nós analisarmos o conteúdo programático, ele foi dividido em 4 temáticas. Tá? Inicialmente, os conceitos básicos de antropologia, as ciências sociais no Brasil, os movimentos sociais e, por fim, Estado e governo. De fato, é muito diversificado, diferentemente do conteúdo programático de filosofia, que teve a abordagem de 2 linhas temáticas, entretanto elas podiam se comunicar. De fato, há possibilidade de haver uma comunicação entre essas temáticas, principalmente porque em todos esses aspectos chama-se atenção para a questão regional, tudo bem? Tanto na questão dos conceitos básicos de antropologia até Estado e governo. Então, a Universidade Federal parece-me que privilegia a ideia da regionalidade desses conteúdos. Então, o que nós temos aqui em primeiro momento? Os conceitos básicos de antropologia são aqueles que durante todo o ensino foram fragmentados, de uma maneira foram fragmentados. Então, quando você tem uma preparação, por exemplo, sobre o Dia do Índio, lá nas séries iniciais, nos anos iniciais, e posteriormente quando você faz alguma atividade como uma festa junina, que vai desde das séries iniciais até os últimos anos, né, com a participação de todo mundo. Tudo isso está ligado, então, a esse conceito muito amplo que a gente trabalha na antropologia. A antropologia é uma das ciências sociais. Assim como a sociologia, assim como a ciência política, ela faz parte, integra dentro desse conjunto de teorias sociais, tudo bem? Então, inicialmente não cabe aqui a gente fazer uma discussão sobre a cientificidade ou não da antropologia. Nós vamos tomá-la já dentro desse conjunto de explicações científicas, tudo bem? Há algumas orientações, algumas teorias que dizem que ela vai apenas para uma ideia de relatos e caracterizações das manifestações sociais, né? Mas vamos tomar aqui conforme o que se pleiteia. Então, inicialmente, cultura é manifestação cultural. Cultura é manifestação tipicamente humana. Não podemos falar da cultura dos cachorros, dos esquilos, das baleias. A gente não faz essa apreensão, né? Antropo, né? Vem da palavra, significa a palavra homem, né? Logia é o estudo do homem. Mas existem uma série de outras teorias sociais, uma série de outras ciências sociais que também vão falar sobre o estudo do homem. A própria geografia também vai trazer aspectos da geografia humana, por exemplo. Quando ela abordar a geografia humana, ela vai falar um pouco desse antropo, né? A ciência política, as ciências econômicas, as ciências jurídicas, todas elas falam. A diferença aqui é que ela vai tratar sobre as suas manifestações. A questão do simbolismo, a relação do mito com a prática da agricultura, com a prática dos rituais, a questão dos ornamentos, dança e culinária, toda a arte que esteja embebida dentro dessas manifestações são os objetos mais nitidamente estudados pela antropologia, né? Então, no primeiro momento, a gente precisa entender que a antropologia surge de um princípio da ideia do entender o que é o outro, né? Quem é o outro? Esse outro é um outro diferenciado. Então, ela surge dentro desse processo, ainda dentro desse processo de descobertas no século XIX, de descobertas que estejam em razão da postura de alguns estados, em razão de outros estados, no que concerne a sua exploração e a sua colonização, né? Então, alguns pesquisadores, alguns historiadores naturais vão fazer esse primeiro relato, né? Mas, de fato, esses primeiros antropólogos que surgem no final do século XIX, eles vão tratar, como Taylor,
e vão tratar principalmente a cultura como todo aquele registro da linguagem, da religiosidade, das questões materiais que estejam presentes ali. Então esse é o primeiro ponto, tá? Uma antropologia física, né? Ela apresenta-se como uma antropologia física, ela quer entender quais são essas características diferenciais, né? A questão da raça, né? Aqui não se discute ainda nós vamos chegar a evoluir essa forma de pensar. Desculpa, nós não vamos evoluir, nós vamos desenvolver essa forma de pensar, né? Porque a própria ideia de evolucionismo que advém do darwinismo social foi evidentemente questionado pelas práticas dos estudos antropológicos, tá? Então, inicialmente, a questão da diversidade. Então, eu preciso entender como que se manifesta o hábito, fundamentalmente o hábito, o costume de determinada região, para que eu possa fazer um controle dessa região. Veja-se, desde o período colonial, né, no primeiro processo de colonização, que foi no século XVI, né, nós entendemos então que a Europa faz esse primeiro estudo, né, um estudo muito, evidentemente, que não propriamente antropológico no sentido moderno, mas pega algumas características. A própria primeira carta, né, enviada ao rei de Portugal, Pedro Vaz de Caminha, para nós, dentro dos estudos da antropologia, um marco dessa expressão das relações da manifestação cultural, né? Ele sinaliza para um primeiro ponto de identidade. Quem que o outro? O outro é o europeu, o português branco, que está olhando para nós, né? Então, primeiramente, há uma diversidade em todo o mundo, não só nessa parte ocidental do mundo, mas em todo o mundo existem manifestações diversas. Então a gente tem como característica essa manifestação cultural, a manifestação a partir da sua diversidade. Isso quer dizer que a cada momento histórico, a cada sociedade, a cada forma de concepção, e isso se observa a partir das manifestações, entendemos então que são diversificadas. Haja vista que nós temos alguns países que permanecem dentro das manifestações religiosas politeístas, diferentemente da maior parte das sociedades ocidentais, aonde se adota o politeísmo, por exemplo. Então, quando a antropologia vai estudar a diversidade cultural religiosa, ela consegue encontrar essas estruturas, né? Então, a partir disso, haverá uma composição mais teórica e que leva-nos, por exemplo, à compreensão do relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É a apreensão dessa manifestação cultural a partir, né, da isenção, da ausência de julgamentos. Então, eu vou sair daqui como uma questão exemplificativa e vou até uma aldeia indígena, né, provavelmente próxima aqui de Cidrolândia ou até mesmo lá em Dourados, onde tem maior concentração, e ali eu vou ver como funcionam esses papéis, como se manifestam essas características tanto para o homem quanto para a mulher, a divisão sexual existente entre essas sociedades, né? Então, quando eu faço isso, eu não estou elencando algum tipo de julgamento. Olha, a mulher ela está designada para o tratamento doméstico e para as atividades de agricultura. Ponto. Tá? Aí o homem fica ali deitado até que exista um período, depois de 7 ou um dia, eu estou fazendo um exemplo, né? Depois de 7 dias ele tem a necessidade da caça, então ele sai e vai. Ah, mas a mulher então parece que ela trabalha mais, enfim. Como um relativista, como uma percepção relativista cultural, eu não posso dizer que isso é machismo ou não. Tá? Eu posso dizer que há uma exploração e que não há uma exploração. Então, o relativismo não vai proporcionar esse tipo de julgamento. Ele é mais descritivo nessa situação, né? Há uma determinada comparação de elementos presentes naquela cultura. Tá? E depois nós vamos falar também de um conceito amplamente comentado, que é a base de muitas teorias que embasam essa crítica de fato e que sustentam esses estudos antropológicos. Porque qual é a função da antropologia? Né? A função da antropologia não é especulativa, por exemplo, não é reflexiva,
né? E também ela não pode ser confundida apenas com uma descrição. Eu apenas quero descrever como funciona, né? Então, temos ali o etnocentrismo. O etnocentrismo, então, de etno vem etnia, e centrismo vem da centralidade da minha etnia. Então, eu trago, dentro dessa compreensão de etnia, como se coloca Max Weber, um sociólogo alemão, é daquele que pertence ao meu grupo, aquele que pertence de forma consanguínea ou em razão de parentesco ao meu grupo. Então, eu vou acertar-me dentro da minha visão em razão dessas outras culturas. Então, essa cultura é mais fraca e a minha cultura é mais forte, né? A minha cultura é mais civilizada, aquela cultura ela é primitiva. Então, a partir desse momento, a partir dessa percepção etnocêntrica, nós temos a subjugação de várias culturas em razão das outras. Tudo bem? É claro que esse movimento de interação entre os grupos provoca-nos a compreensão de dois grandes sujeitos. O sujeito que sou eu como convicto das minhas construções culturais e sociais, minha religiosidade, minha linguagem, a relação de parentesco, em razão do outro, o outro sujeito. Aquele que é o diverso, aquele que é o diferente, né? Então nós temos a alteridade. A alteridade ela acontece quando eu, sujeito, vejo a partir das minhas construções, né, a diferenciação que existe em razão de um outro. E esse outro também vai me olhar de forma a perceber essas diferenças. Tudo bem? Então a alteridade acontece dentro da integração. Eu sei que eu sou diferente dos europeus porque eu tenho hábitos diferentes, eles comem de forma diferente. E é difícil a gente falar também de europeu, porque o europeu é um continente, foi considerado um continente, mas até a formação dessa percepção continental, nós temos os franceses, tivemos os saracenos, nós tivemos os espanhóis, nós tivemos as invasões mouras, né? Ou seja, essa influência árabe, influência romana, enfim, todo esse conjunto, esse grande caldeirão cultural, não consegue se esmiuçar unicamente dentro de um relatório muito simplificado, né? É difícil você dizer um inglês nato. Eu sou um inglês nato, né? Provavelmente alguma questão que esteja ligado a esse grande fenômeno da xenofobia. Provavelmente é muito fácil que uma questão como essa seja cobrada, né? Não existe uma raça pura dentro dessa questão da integralidade, da integração e da alteridade, né? Porque de fato todos estão em constante interação, tá? E ali nós vamos apresentar também, conforme consta no conteúdo programático, o termo identidade. A identidade ela é formada fundamentalmente por dois processos. Primeiro, a identidade individual, né, que é aquela relação, como diz Lacan, o bebê se olha no espelho e percebe-se diferente da mãe. Esse é o primeiro processo, ou seja, eu sou diferente da mãe, que até um certo momento nós estamos muito umbilicalmente ligados à maternidade. E no segundo momento, a formação justamente pela interação com esse outro da minha identidade cultural, ou seja, quais são as referências que eu trago para mim, quais são as referências que eu faço com que sejam mais assertivas para a minha identidade. E ali eu traço o meu campo e a minha diferença, tá? Então, diversidade e diferença, dois Ds que vão provavelmente ser cobrados, tá? Por que vão ser cobrados? Primeiro, porque eu preciso, ao mesmo tempo, lidar com essa questão da dualidade que existe entre eu e o outro. Em segundo momento, perceber que há diferenças. Apesar de sermos da mesma espécie, se nós considerarmos aqui uma visão biologizante da relação, nós temos, evidentemente, uma grande diferença em razão da questão da cor da pele, da questão da religiosidade, da linguagem, do sotaque. Então, quando a gente faz uma análise, por exemplo, da linguagem, é muito interessante a gente considerar os sotaques, né? Gírias. Por quê? Porque essa linguagem, ela cria códigos. E a partir desses códigos fica muito claro quem pertence e quem não pertence.
aquela comunidade, aquela aldeia, aquela sociedade, né? Então, quando você tem um carioca conversando com um mineiro, né, vamos colocar assim, o carioca da gema e o mineiro, né, da porta e do queijo, com pão de queijo, com leite, esses dois personagens, eles de fato ficam absolutamente em contraste, não é verdade? Porque um apresenta aparentemente uma ideia cidadina, né, ou seja, aquele que faz parte dos centros urbanos, daquela questão ali de um bom viver em razão do litoral, né? Em razão do litoral, enquanto que o outro possui serras, possui matas, e ele é aquele que se comunica de uma forma muito mais íntima com o ambiente rural. Por exemplo, essa é uma questão caricatural, né? Uma caricatura que eu estou fazendo desses dois personagens, né? Aqui no estado, por exemplo, você pode perceber que existem essas diferenciações muito bem estruturadas. Você tem a colonização, você tem os imigrantes nipônicos, ou seja, aqueles que vieram do Japão e que têm uma comunidade muito acertada, né? Nós temos os sírio-libaneses, ora tendem para uma compreensão muito mais ligada à culinária, né? E revisitada pela própria dança e pela própria cultura musical. Nós temos também a colônia paraguaia. Então, esses três principais personagens, que são muito mais apresentáveis, são que, de fato, a sociedade campograndense tomou como forma identitária. É difícil a gente falar, por exemplo, de uma identidade sul-matogrossense, porque o Mato Grosso do Sul já é uma região de fronteira. Em breve nós vamos falar sobre fronteiras, né? Então, por ser fronteira, geralmente essa região ela é um pouco mais abalada em razão das suas identidades. É difícil você dizer, tá, mas o que é tipicamente sul-matogrossense? O tereré não é. O tereré é paraguaio, né? A culinária, basicamente, está toda ligada a uma base de cultivo que também se deu dentro das expressões indígenas, né? A mandioca, a farinha de mandioca. Então é difícil. Aí você diz, mas nós temos o sushi, o soba. O soba é tipicamente campograndense ou sul-matogrossense, né? Porque veio dentro desse aprimoramento da culinária japonesa. Mas a grande tradição culinária é o Japão, né? Então é um pouco difícil dentro de tudo isso e possivelmente a prova vai cobrar sobre essa questão das diferenças, né? E ali nós constituímos então um marco de compreensão chamado multiculturalismo. O que é esse multiculturalismo? O Brasil talvez seja, segundo Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro, a grande potência da manifestação cultural do mundo. Tamanha é a sua o seu grande corpo de várias etnias, de várias constituições de manifestação social, tá? Então, o multiculturalismo brasileiro existe, não é veiculado com muita facilidade. Você provavelmente vai ter uma grande dificuldade de achar espaços na mídia, por exemplo, de achar literatura que trate fundamentalmente sobre mitologia indígena ou mitologias indígenas. Eu lembro que quando nós discutimos muito sobre sociedades indígenas, a primeira questão que nós estávamos trabalhando na universidade era o conceito de sociedade e comunidade, né? Porque para alguns nós falamos sociedade. Parece-me que impressiona muito mais no sentido de serem urbanas, porque sociedade traz consigo já essa consideração, se pauta dentro dessa consideração de ser organizada, de ter os seus institutos formados a partir de uma ideologia, no caso burguesa, né? Recentemente burguesa, em razão de toda essa sistemática, onde há funções muito mais especializadas. Entretanto, a forma de organização indígena ou das comunidades indígenas, elas trazem
também uma forma de organização, mas ela que não compete fazer esse comparativo dizendo que ela é bem mais ou menos acabada, né, em razão de um acabamento, vamos dizer assim, organizacional. Né? Pierre Classes também, de uma antropologia política, vai falar sobre a sociedade sem Estado. Elas não deixam de ter a relação de vínculo de poder, de autoridade, legitimidade em razão das suas lideranças, né? Mas elas se organizam de outra maneira, né? Não são positivadas, não são positivistas nesse sentido das suas regras, né? Então, quando eu falo do multiculturalismo brasileiro, eu consigo ver, é como se eu fizesse um retrato de cima para baixo, como se eu estivesse vendo o Brasil, né? Da atmosfera eu estou vendo o Brasil e eu tiro uma foto, faço esse registro fotográfico e percebo que existem várias comunidades, várias sociedades que estão completamente interligadas, né? Ora tendem para o isolamento geográfico, né? Ora, no caso dos indígenas, nós vamos falar, estão cada vez mais apartados dos centros urbanos, ocupam uma quantidade muito pequena das terras, nós vamos ver daqui a pouquinho, segundo registros, tá? E aí o Mato Grosso do Sul tem um outro adendo, né? Ele tem uma outra característica, porque apesar de estar numa região de muita circulação fronteiriça, ou seja, a identidade ela está é como se a identidade estivesse suspensa, né? Uma hora nós somos mais orientais, uma hora nós somos mais libaneses, uma hora nós somos mais paraguaios, né? Parece-me que flutua dentro desse grande conjunto. Nós temos a segunda maior população indígena do país, né? Apesar de muito reduzida se comparada aos povos do passado, ela está evidentemente muito reduzida, tá? Então, o Mato Grosso do Sul, em razão do multiculturalismo, há muito intercâmbio, né? Existe muito intercâmbio no Mato Grosso do Sul, fundamentalmente pela exploração dessas aventuras ecológicas, ambientalistas, né? Devemos lembrar, por exemplo, que Bonito é a cidade que mais tem saneamento básico no Brasil, em torno de quase 100%, são 98%, se eu não me engano, esse percentual, acima de 90%, porque é uma sociedade que se organiza em razão do ecoturismo, tá? E ali, evidentemente, que eram territórios, esses territórios foram ocupados, foram delimitados, ora ele é público, ora ele é privado, e evidentemente que isso traz para a gente um atrativo para povos tanto americanos quanto europeus e também asiáticos, evidentemente, né? Ou seja, essa exploração do ecoturismo chama também a razão disso. E há a possibilidade de você conversar com essas pessoas, né? Vindo da Europa ou vindo de outros países americanos ou também da Ásia, consegue-se falar com pessoas, porque aqui há essa multiculturalidade. Recentemente tenho percebido um aumento de chineses, tá? Não é um dado comprovado pelo IBGE, eu estou colocando para vocês como uma forma de comentário. Surge-se na manifestação linguística, manifestação cultural linguística, esses comentários. Vai lá no Xing Ling, lá o Xing Ling, né? E assim, a gente não sabe muito bem qual é a origem desse Xing Ling, porque inicialmente ele é chinês. Então a gente consegue fazer, né? Não se trata de um comentário xenofóbico, justamente porque ele está ainda no âmbito da linguagem popular, do senso comum, tá? Não dá para saber de onde é. De fato, você tem que fazer uma pesquisa e saber qual é a população, quantidade dessa população, qual é o interesse delas, enfim, dentro desse sentido, né? Eu faço esse projeto para o comércio, por exemplo, é isso que eu estou querendo dizer, né? Não é fazer um registro estilo Estados Unidos. Você está querendo fazer o que aqui? Visto negado, você não pode entrar, né? Não é nesse sentido. Bom, os povos indígenas, então, eles ocupam uma quantidade significativa, conforme eu havia dito para vocês, né? São registros, eu vou falar aqui para vocês, da missão salesiana, tá? A missão salesiana foi um dos primeiros
grupos de estudiosos das populações indígenas, né? Segundo o censo, o levantamento feito pelo censo, expresso aqui pela Missão Salesiana, nós temos em torno de 8 etnias presentes no Mato Grosso do Sul. Tá? Quais sejam? Aticum, Guarani Kaiowá, Guarani Nhandevá, Guató, Cadiuel, Quiniquiuau, Quiniquinau, Ofaié e Terena. Tá? Geralmente nós entendemos que nós não falamos os Cadiuels, né? Nós falamos os Cadiuel, porque há uma simplificação em razão do nome. O nome não vai para uma variante do termo, o termo não vai para uma variante de pessoa. Não existe o plural nesse sentido, tá? Como nós falamos, os alemães. Né? Então nós temos ali por volta de 67.433 indígenas. Né? A maior expressão são os Kaiowá Guarani, com 42.409. Né? Esse ponto que é chamado a atenção pelo conteúdo programático, eu quero levantar um ponto, porque agora nós vamos falar sobre conflitos agrários. E o conteúdo aqui, eu estou acompanhando o conteúdo aqui para fazer essas observações. O conteúdo deixa muito claro, muito presente, sobre a questão agrária. Tá? Falar de indígena, falar de escravidão, falar de agricultores, nós estamos falando necessariamente da questão agrária. A questão agrária, para a sociologia, ela ficou muito mais evidente. Então nós temos aqui, foram colocadas aqui algumas questões muito importantes. Aparece 2 vezes a questão agrária, tanto na questão dos movimentos sociais, quanto a questão das ciências sociais no Brasil, tá? A questão das fronteiras, a questão da fronteira e a questão racial. Então, evidentemente, que nós estamos aqui dentro de 4 temáticas onde a questão interdisciplinar, transdisciplinar, está evidentemente lançada. Esse é um grande desafio para quem vai fazer uma avaliação com esse conteúdo transversal, tá? Essa transdisciplinaridade, essa transversalidade, ou seja, são temas que, como eu falo de indígena, eu não posso deixar de falar da questão racial. Tá? Quando eu falo da questão racial e da questão indígena, não posso deixar de falar sobre a questão agrária. Tá? Porque não é questão rural, é uma questão agrária, do interesse do cultivo da terra e a organização do Estado em permitir quem pode ou quem não pode. Tudo bem? Então, para não confundir a nossa cabeça, primeiro, ela se faz confusa porque, inicialmente, em termos gerais, eu estou falando de assuntos que aparentemente vão se repetir, mas cada um vai fazer a sua contribuição. Então, quando eu estou falando de antropologia, eu estou evidenciando a diversidade indígena, quilombola e de outras etnias, por exemplo, as que são consideradas e as que não são consideradas dentro de um conjunto satisfatório societário. O que eu quero dizer? A sociedade quilombola, por exemplo, ela é menos visível, ela aparece menos do que a sociedade nipo-brasileira. Tá? Isso daí faz uma diferenciação, faz um peso. Há um peso dentro da cultura nipônica no estado de Mato Grosso do Sul, enquanto que a cultura quilombola aparece menos, ela tem menos peso de apresentação, de manifestação cultural. É nesse sentido que eu estou dizendo. Tá? Então, falei em questão racial, eu estou falando exatamente dentro de um processo de colonização, tudo bem? Dentro, segundo a Lilia Schwartz, né? A antropóloga e historiadora brasileira, dentro de uma construção de colonização aonde fundamentalmente se manteve o autoritarismo de Estado. Tá? Então, o autoritarismo não é um autoritarismo apenas de Estado, mas, como ela complementa, um autoritarismo de sociedade. Então, toda vez que nós não colocamos evidente a cultura, as manifestações que estão embasadas dentro da cultura afro-brasileira e que estão presentes aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil como um todo, nós estamos mantendo essa forma autoritária de privilegiar determinadas culturas em razão de outras.
É mais ou menos nesse sentido que nós temos que começar a pensar. Tá? Por que mais ou menos? Porque depois vai ficar muito mais. Por enquanto é só um guia. A ideia da questão racial, dentro dos conceitos de antropologia, é para dizer que há uma diversidade. Quando há o reconhecimento de diversidade, eu consigo fazer alteridade, ou seja, eu me integro dentro dessa comunidade e tiro o que seja eu e aquilo que seja o outro. Ponto. Esse é a primeira situação. Quando eu falo da questão agrária combinada, associada à questão indígena, nós vamos falar sobre genocídio. Então fica mais. Na verdade? Então fica muito mais. Então, quando você tem, a partir do século XIX, por volta da década de 10, do século XX, perdão, quando o Marechal Cândido Rondon faz o serviço de proteção indígena e estabelece que determinada região no estado, no antigo Mato Grosso, seja privilegialmente habitada por indígenas, eu estou dizendo que há possibilidade de colonização por outras culturas, fundamentalmente brancos, a tomar esses espaços. Então, evidentemente que eu vou ter conflito. Porque para a concepção indígena, eu tenho que entender fundamentalmente, essencialmente e absolutamente que eu estou falando de outro povo. São outros povos. Tanto que o Brasil não consegue, a legislação, a política, a ideologia que foi mantida dentro do processo de formação, e nós vamos falar no final da Constituição Brasileira, a formação desse caractere da sociedade brasileira, nós tutelamos o indígena. O indígena não é autônomo no sentido amplo da sociedade. Então, eu, japonês, filho de japonês, venho para o Brasil e acabo tendo o meu reconhecimento, acabo sendo, obtendo a minha naturalização, a minha nacionalidade, eu acabo tendo reconhecimento de todos os direitos. Com os povos indígenas é bem mais diferenciado, porque para eu acessar o indígena, eu tenho que primeiramente falar com um organismo do Estado, que é a FUNAI. Então eu não posso ter esse intercâmbio direto. Ah, mas o indígena tem cota nas universidades. Ele tem a cota nas universidades. A questão da cota provavelmente é uma temática que está fundamentalmente ligada e que provavelmente pode ser cobrada, porque a questão da cota é justamente dizer o seguinte: olha, indígena, você que perdeu as suas terras. Lembra que eu falei para reconhecer a diversidade, tá? Então, se não conseguiu reconhecer a diversidade, você não vai conseguir fazer esse entendimento agora. Então, você perdeu, historicamente, você perdeu a sua terra. Né? Por que você perdeu a sua terra? Porque a comunhão que você tem com a terra, a comunhão que você tem com a natureza é completamente diferente da que o português tinha, completamente diferente com qualquer outro povo que veio para cá. A ideia deles é de sustentabilidade. E eu não vou dizer que seja no mais puro dos níveis, mas é a ideia de que vou trabalhar para a minha sustentação. Eu não tenho essa concepção de cultura de massa. Eu não tenho essa ideologia liberal burguesa. Eu não tenho. É um outro povo. Então, o que é a cota? A cota aparece depois ali. Na verdade, não aparece. Eu só estou fazendo parênteses, tá? Que pode ser que seja cobrado. Então, a cota faz justamente essa tentativa de recuperação. É uma política de... Eu não acho muito interessante esse termo. São ações afirmativas. Ali eu concordo. Aí eu acho bonita. Agora, medidas paliativas. É uma recuperação histórica, é uma necessidade de absorção e de integração que é fundamental. Estou falando muito fundamental. Que de fato é. Os quilombolas, da mesma maneira, são marginalizados. O que é o marginalizado? O marginalizado é aquele que está à margem. Ele pode, por exemplo, ser hipossuficiente. E necessariamente ele é vulnerável. Por quê? Agora no aspecto jurídico. Por que hipossuficiente? Porque às vezes o rendimento que ele tem é satisfatório para ele, para as concepções de necessidade desse povo. Tudo bem? Mas necessariamente ele vai ser vulnerável, porque ele não está nos meios oficiais. Ele não comunga
esse intercâmbio com facilidade, né? Recentemente eu vi, foi uma matéria que foi veiculada aqui, alguns jovens indígenas estão participando de campeonatos de jogos online. E ali, a primeiro momento, a satisfação desses jovens, dessa inclusão digital. Porque quando você fala de inclusão digital, você está falando justamente naquele que tem acesso a essas linguagens, né? Então, inicialmente, se eu vou para uma questão etnocêntrica, eu vou fazer um julgamento. Mas o índio usa roupa, índio usa computador, acessa jogos pela internet, eu estou fazendo uma análise etnocêntrica, né? Eu estou fazendo um julgamento, estou cometendo ali uma xenofobia, eu estou negando, anulando a possibilidade da diversidade. Não há problema nenhum. Você não nasceu nos Estados Unidos, você não é um minerador e você usa calça jeans. Calça jeans foi feita no século XIX, né? As roupas jeans, a calça jeans, o jeans foi criado para os mineradores nos Estados Unidos. E isso não impede você de usar a calça jeans, ou um short jeans, ou uma jaqueta jeans. Tudo bem? Então, quando a gente olha fora do aspecto etnocêntrico, eu consigo me localizar dentro desse espaço e tempo. Quando eu estou imerso dentro desse etnocentrismo, dificilmente eu vou conseguir ver essa diversidade e ver essa diferença. Tá? Dificilmente eu vou conseguir. Os processos identitários, como eu disse, é de fato um ponto complicado, essa porção, né, de processos identitários. Assim, quem eu sou? Eu tenho uma influência nipônica, eu tenho uma influência quilombola, eu tenho uma influência afro, eu tenho uma influência indígena, o que eu tenho, né? Qual é a compreensão em razão disso? Então, primeiro processo identitário, religiosidade cristã, né? Primeiro, cristã. Segunda, linguagem predominante, portuguesa. Terceira, religiosidade, já falei da religiosidade. Terceiro ponto, dentro da questão da linguagem também. Quantos idiomas se fala no Brasil? Se você está imerso dentro de etnocentrismo, você vai assinar lá a alternativa que diz que é apenas o português. O português é a língua oficial do Brasil. O Brasil é tão grande e o Brasil tem tantos povos que no Brasil hoje nós temos em torno de 274 idiomas. Só no Brasil, segundo esse levantamento da Missão Salesiana, nós temos em torno de 274 idiomas. Só no Mato Grosso do Sul nós temos da população indígena, segunda maior população indígena, né, que permaneceria numa quantidade de terra equivalente a 15% do estado. Os povos indígenas ocupam apenas 0,6% das terras demarcadas no Brasil. Com a segunda maior população indígena do país, cerca de 15%, tá? Os povos indígenas no Mato Grosso do Sul ocupam apenas 6% dessa terra. Ou seja, é muito pouco. E ali a questão agrária, ela é evidente. Então, eu não suspendo, eu desloco aqui a minha atenção para a questão e vou racial e vou para a questão agrária. Tá? Bom, então esse primeiro momento fica claro para a gente que dentro do processo identitário, cada vez mais que eu afirmo meu processo identitário, ou seja, nego que eu faço parte da cultura predominante oficial, cristã, branca e portuguesa, e vou para a resistência cultural. Né? Você provavelmente já ouviu falar de lugar de fala, né? De Djalma Ribeiro. O que a filósofa Djalma Ribeiro fala? Ela fala sobre o lugar de fala. O que ela está querendo dizer isso? Quem é esse interlocutor e de onde ele está falando? A resistência cultural vai dizer o seguinte: olha, eu sou da periferia do estado, da cidade, eu sou de uma cultura marginalizada e eu quero que haja uma atenção para mim. É isso que ela está falando.
Eu não preciso ser indígena para falar da questão racial, por exemplo. Eu não preciso ser mulher para falar da questão feminista. Eu não preciso ser negro para falar da questão racial. Eu não preciso ser ruralista, ou proprietário, ou produtor para falar da questão agrária. Eu estou no lugar de professor, então eu falo no sentido do processo educativo, do processo pedagógico. Quem é que está falando? Eu estou falando. O quê? Bom, segundo a leitura, vimos, segundo Lilian Schwartz, que há um autoritarismo não só estatal, mas comum a todas as pessoas, que evidenciam e menosprezam fundamentalmente essas outras culturas, seja quilombola, seja indígena. Né? Então, ele está falando através de mim, eu estou falando de outros sentidos. Nós vamos falar, por exemplo, sobre, agora entrando sobre a questão, daqui a pouquinho eu vou entrar, na verdade, a questão da sociologia, o surgimento da sociologia, e só para encerrar essa questão, tudo isso, veja que todo esse processo conflituoso está justamente dentro de um território fronteiriço. Esses estudos de fronteira estão cada vez mais crescentes. Só na Universidade Federal, a própria Universidade Federal, possui o mestrado em estudos fronteiriços. Tá? Então, quais são as linhas de pesquisa? As principais linhas de pesquisa: ocupação e identidade fronteiriça, desenvolvimento, ordenamento territorial e meio ambiente, saúde e trabalho da população da fronteira. O que quer dizer isso? Quem é que está nesse controle? Qual é a relação que se estabelece? Ainda é de marginalização? Essa é a alternativa. Quantos prefeitos nós temos no Mato Grosso do Sul que sejam lideranças indígenas? Se eu não me engano, salvo engano, na última eleição municipal no Brasil, uma cidade, se eu não me engano, no Ceará, teve um prefeito indígena. Tá? Quantos vereadores nós temos indígenas? E ali é como esse espaço fronteiriço está sendo organizado. Tá? Então, o que vai ser cobrado? Justamente essa relação. Essa relação é conflituosa, harmoniosa? Não é harmoniosa. Se nós consideramos que nós temos uma visão autoritária das relações, provavelmente não é harmoniosa. Tá? Continuando então, agora adentrando, né? Sobre o surgimento da sociologia e os intelectuais pensadores que inauguram, digamos assim, uma sociologia brasileira. A partir de 1930, nós saímos então desse escopo da influência dessas grandes teorias europeias, até mesmo o Gilberto Freire vai até os Estados Unidos e faz os seus estudos com Franz Boas, que é um antropólogo, e dentro dessa visão ele traz para a gente como se fosse um aprimoramento do funcionalismo. Tá? O que é uma visão funcionalista? É como essas manifestações se dão a partir das suas funções. Então, qual é a função da mulher naquela região, naquela sociedade? É reprodução. Qual é a função do homem? É a proteção e o provimento. Qual é a função da liderança? O pajé é a liderança, a chefia militar, religiosa e normativa. Tudo bem? Então, quando você tem essa série de fenômenos completamente aversos em alguns pontos, né? Por exemplo, a questão da organização dos outros povos que vieram da Europa. Então, apesar dessas missões que foram estipuladas, principalmente em São Paulo, as missões francesas, eram alguns intelectuais franceses que vieram para cá, né? Quero destacar, por exemplo, a presença de Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo, etnólogo belga, que veio e ajudou a fazer esses cursos, deu curso de filosofia na Universidade de São Paulo. Né? Ele veio aqui para o interior do Paraná, veio para o Mato Grosso, Goiás e escreveu uma das maiores obras, né? Ganhou vários prêmios da literatura, chamado Tristes Trópicos. De fato, é uma literatura muito, muito especializada. Tá? Por curiosidade, leia, mas é bem densa, é bem prolixa e difícil, né? São termos muito específicos da antropologia. Agora nós temos inaugurado então uma antropologia estrutural, não mais física, né? Nós temos a antropologia estrutural, nós temos a antropologia
cultural, tá? E ele se debruça dentro de tudo isso. Então, dentro desse contexto da década de 30, nós temos o surgimento, e a partir de 1931, a disciplina de sociologia nas escolas, né? Então, qual que era a ideia? A ideia era uma análise. Fazer uma análise social não é comum, porque a sociologia, ela é, a meu ver, muito mais incisiva em alguns pontos do que outras teorias sociais, um pouco diferenciada da antropologia, né? O estudo dela, ela vai para uma análise mais crítica, ou seja, vai necessariamente evidenciar conflitos, tá? E aqui voltamos a falar sobre a questão racial. Por quê? Porque Gilberto Freire, quando volta da sua orientação de Franz Boas, ele escreve, né, esse grande marco da literatura, da antropologia, de sociologia cultural ou da antropologia social, que é Casagrande Senzala, né? Então, o que ele está analisando ali? Ele está analisando a relação entre o senhor, a Casa Grande, com a sua família, o seu núcleo de família tradicional, o núcleo oficial, e os outros habitantes. E ali ele percebe que não há conflito. Essa postura que ele tem, essa forma de entender esse círculo de relações não conflituosos, aparentemente não conflituosos, ele vai dar o nome de democracia racial. O conteúdo programático chama de mito da democracia racial. Eu não gosto muito dessa palavra mito. Eu não emprego essa palavra mito de qualquer maneira, mas eu entendo a ideia de que haja um simbolismo nessa ideia desse pensador e de outros que vão comungar, e não é muito recente, porque quando nós falamos de governo, o atual vice-presidente, ele entende que não há racismo no Brasil, por exemplo. Então não é tão distante assim, nós não estamos tão longe dessa compreensão do pensamento antropológico de 1930 até 2020. São 110 anos onde a gente encontra pessoas, né, representações de Estado, representações de governo, que entendem que a democracia racial existe. O que é democracia racial? Existe a possibilidade do convívio harmônico entre todas as raças, né? Talvez dentro dessa compreensão, justamente porque ele está analisando esses senhores, esses lotes de terras ocupados, né, que foram ocupados por essas lideranças brancas e essa escravidão. Quando nós voltamos para a literatura da Lilian Schwartz, nós vamos entender então que sempre houve esse autoritarismo. Então há um rompimento, por isso que ele coloca mito da democracia racial, tá? Não é que existe uma mitologia, né, que foi assim que foi criado, não é nesse sentido, tá? É no sentido de que foi feita uma análise e especificamente aquilo se popularizou no sentido de achar que há possibilidade de as raças viverem em conjunto, né? E ali foi muito, muito criticado, né? O mito do homem cordial já aí é uma outra literatura, Sérgio Buarque de Holanda, vocês já devem ter ouvido falar, né? Raízes do Brasil, uma leitura muito fácil, diferentemente de Tristes Trópicos, né? Se diferencia porque, além do objeto, evidentemente são literaturas diferentes, mas são muito interessantes nesse sentido da análise, tá? O mito do homem cordial é justamente essa compreensão de que o povo brasileiro é um povo pacífico, de que o povo brasileiro... Então, assim, já começamos com um problema em quantificar esse povo, que não é um povo brasileiro, são povos brasileiros, né? A gente tem que tirar e anular da cabeça que nós fazemos parte de uma grande nação e todo mundo junto e todo mundo vai ser feliz. Não é assim, tá? Segundo momento, que é a característica fundamental desse povo é a cordialidade, né? Essa possibilidade de você falar com ele e dialogar sem ter conflito nenhum. O Brasil teve, desde o período colonial, passando pelos quilombos, Quilombo dos Palmares, o mais significativo, o mais representativo, né? Documentado, mas vários outros, e até as revoltas do final do século XIX, né? Desde o período colonial até hoje. Até hoje, né? Nós temos duas grandes facções. Nós temos milícia,
nós temos, nas regiões de fronteira, essa grande dificuldade no controle de grandes grupos de traficantes, né? Que poderíamos considerar também milicianos, né? E que ocupam determinados espaços e fazem determinados conchaves com autoridades políticas, enfim. Não há possibilidade de dizer que o Brasil é cordial. Tá? Por isso que aqui, novamente, ele coloca o termo mito. Né? E da questão racial, a gente vai para o processo de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, a questão agrária aqui surge porque até 1930, e aí eu vou comentar sobre um outro teórico chamado Caio Prado Júnior, que faz um estudo da história econômica brasileira, ele diz e ele apresenta que até 1930 a economia brasileira era essencialmente agrária. E a formação desse processo, a primeira formação desse processo de industrialização, que acontece principalmente e primeiramente no sudeste do país, acaba de fato sendo investimento estrangeiro. Dificilmente você vai encontrar, até mesmo na história da economia política brasileira e da economia e da história da economia brasileira, provavelmente você não vai encontrar um incentivo da própria organização das sociedades, né? Nós vamos ter, por exemplo, esse primeiro processo de industrialização focado na linha de ferro. Ou seja, os ingleses pegavam esse minério de ferro, compravam esse minério de ferro e faziam a venda desse produto já feito, já industrializado para o Brasil. Né? Então, o parque industrial hoje brasileiro ele é pouco competitivo. E no século XX, né, no início do século XX, apesar da sua incipiência, da sua instalação, se deu muito fortemente por estrangeiros. O próprio Assis Chateaubriand, né, teve que fazer esses investimentos e achou que fosse considerável. Por que isso? Em São Paulo, né? Por que isso? Porque as sociedades brasileiras eram completamente diferenciadas, né? Até 1808, veja que um século anterior, um século a mais, né, anterior, o Brasil não tinha nada. O Brasil era apenas um território, né, português. Em 1808, com essa pressão da expansão francesa na Europa, os portugueses vêm para o Brasil e ali instalam. Então, evidentemente que a corte portuguesa não vai pisar no barro, não vai pisar, né, numa poça. Então, começa o processo de urbanização no país. Então, a tomada de grandes propriedades para que os reis e os monarcas ficassem, depois a instalação da Biblioteca Nacional, depois a instalação da Academia Brasileira de Artes, na Academia de Belas Artes. Então, todo esse processo no século XIX ainda vem pouco amadurecido. Eu sempre digo que o Brasil ele está geralmente 3 décadas atrasados, né? Até dentro do processo de colonização. Então, de 1500 com o achamento até 1530, nós temos esse vácuo de 30 anos, onde várias outras sociedades vieram para cá, né? Tanto, inclusive até a espanhola. Bom, então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, dentro desse atraso, né, das palavras de Caio Prado Júnior, é um capitalismo, não é um atraso, né, mas é um capitalismo tardio. Tudo bem? É um capitalismo tardio, uma industrialização incipiente, pouco competitiva, né? Porque ainda tem a ideia de grande território, grandes exportadores, né? Não é à toa que o câmbio flutua fundamentalmente dentro desses interesses liberais, né? Então, um governo mais liberal, evidentemente, não vai ter tanta preocupação com o câmbio, porque a ideia é que esses grandes exportadores recebam mais. A ideia da economia política brasileira, dessa grande ascensão, da diferenciação do câmbio, de R$ 2,60 para R$ 5,00, o dólar, né, a variação do dólar e também do euro,
e de outras moedas que o Brasil é parceiro comercial, fundamentalmente para o enriquecimento dessa elite exportadora. Tá? E não se discute isso mais dentro do âmbito da sociologia, todo mundo sabe disso. Tá? Por quê? Porque o outro tópico que ele nos coloca é a industrialização e desenvolvimento social. Então, o porquê que o Brasil não consegue evoluir dentro dos seus institutos? Porque o Brasil não consegue desenvolver dentro da economia. Primeiro, porque o dinheiro sai daqui. Quando você tem uma compreensão da economia política, quando você tem uma compreensão da sociologia do desenvolvimento, você vai dividir esses espaços sociais a partir do investimento que fica, das riquezas que são produzidas e ficam aqui para serem motores de maior investimento, e riquezas que são produzidas e são retiradas desse espaço. Então não é possível que eu tenha um grande conjunto de elementos naturais, e esses elementos naturais eles simplesmente são arrancados da natureza e são vendidos, não são processados ou industrializados. Né? Então a gente tem que entender, em razão do desenvolvimento social, que é a capitalização desse próprio conjunto societário que produz essa riqueza. Então, se eu tenho uma mineradora e eu privatizo a mineradora, todo o lucro dessa mineradora vai sair do país. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar dependentes. Isso é uma história, isso faz parte do currículo das relações privadas internacionais. Tá? Nós vamos ficar dependentes dos investimentos, mas espera aí. Eu tenho um faturamento de 60 milhões de reais por ano, mas eu vou fazer um investimento de 5 milhões e 15 milhões. Então eu vou até o prefeito, eu vou até o governador, eu vou até o presidente da república e digo que vou fazer um investimento daquela empresa ali. Que legal. Tudo bem, 15 milhões é muito dinheiro se comparado a determinadas realidades de algum município, que precisa do ISS, né, dos impostos. Entretanto, está saindo 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões. Né? Então você tem que entender que a qualidade dessa riqueza se dá justamente pela possibilidade de ficar ou não. E aí, quando eu falo sobre industrialização, eu estou dizendo que é o investimento estrangeiro. Eu não consigo entender, de fato, vocês me desculpem essa análise mais pessoal, eu não consigo entender essa dependência de investimento estrangeiro. Por que você não investe? Porque o dinheiro não fica aqui, o capital inicial não fica aqui, porque o capital não fica aqui. Né? Então, eu não entendo nesse sentido. A gente não consegue fazer uma indústria automobilística. Como não? O Brasil tem... um dos maiores exportadores de minério, o Brasil tem mão de obra, o Brasil tem capacidade de formação de mão de obra, e não estou entendendo. E que isso está diretamente ligado ao desenvolvimento social. Tá? Então, sem formação educacional, sem formação técnico-profissional, eu não consigo mão de obra. Então, também não tem sentido eu ter uma indústria automobilística se eu não tenho mão de obra especializada. Eu preciso de engenheiro engenharia, eu preciso de designer, eu preciso de mão de obra. A Coreia do Sul tem uma das maiores marcas de telefonia e tecnologia do mundo. Por que o Brasil não tem? Então o desenvolvimento social não vai para frente. Não vai, não adianta, porque não é assim. Eu tiro 60 e invisto 5, invisto 10. Não tem lógica. Para mim não há lógica. Né? Há lógica para os liberais. Para os liberais isso há uma lógica. Né? E aí o problema da questão agrária, ou seja, a tradição da produção e a exportação desse produto para fora. Até aí, o enriquecimento é apenas desse grupo latifundiário. Não há possibilidade de dizer em desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico para o grande latifundiário, de fato. Agora, outros, e ali nós iniciamos
essa discussão sobre a questão agrária, que em 1961 vai ocorrer a Ligas Camponesas, ou seja, movimentos rurais, daqui a pouco eu vou falar, né, um pouquinho melhor sobre isso, movimentos rurais que vão se organizar, vão propor esses sindicatos, evidentemente que o governo não vai propor, não vai permitir, e que vai ter um impacto em razão dessas autoridades e lideranças agrárias, né? Então o campo sempre foi muito conflituoso. Existe muita violência no campo. Aqui você consegue ver, aqui está nos jornais, por causa dessas escolhas editoriais, né? Eu nunca conheci muito bem, nunca tive muita simpatia pelos editores dos jornais, porque assim, essas pautas que são direcionadas não me parecem muito democrático, né? E pensar que não exista, por exemplo, conflito no espaço agrário é acreditar em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, porque são espaços, várias lideranças de direitos humanos, tanto no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso, lideranças ligadas ao movimento sem terra, ao movimento quilombola, aos movimentos étnicos raciais, indígenas, várias lideranças são assassinadas, várias, todo ano. O Brasil, se não me engano, é um dos maiores, possui um dos maiores números de homicídio de lideranças populares. Eu vou falar populares assim, são ambientalistas, são ligados a movimentos agrários, movimentos de direitos humanos, é nesse sentido, tá? Cada um tem uma atuação diferenciada, não é a mesma coisa. E a questão do impacto social e ambiental. Bom, o que é impacto? O impacto é quando você altera o estado natural de determinado ambiente ou sociedade. Então, o que vai impactar numa sociedade, por exemplo, no litoral do Rio de Janeiro, aonde vai haver exploração do petróleo, quer dizer, o município vai ficar mais, a divisão dessa riqueza, da exploração, vai ajudar muito ao município. Então, há o impacto ambiental e há o impacto social. Então, o que eu vou fazer com mais dinheiro? Eu vou investir para que produza mais riqueza, né? Vamos considerar um país, vamos pensar aqui de uma forma mais hipotética, tá? Não existe isso, mas vamos pensar que todo mundo nessa sociedade quer evoluir economicamente. O que quer evoluir economicamente? Quer fazer o acúmulo e o desenvolvimento de maior riqueza. Não quer ficar só com aquela riqueza, quer ampliar. E aí vem esse bônus, né? Os impostos, você sabe que os governos recolhem os impostos através dos institutos legais do Estado e depois repassam isso em obras, ou seja, em asfaltamento, saneamento, educação, segurança pública, instituição. Bom, enfim, para eu desenvolver hoje, isso deve ficar muito claro quando eu falo de impacto social. Hoje, o maior impacto social possível é o impacto ambiental. O que seja o impacto ambiental? O impacto ambientalizável. O que quer dizer isso? O impacto aonde eu precise pensar melhor o espaço, os recursos daquele espaço para poder habitar e produzir riquezas. Essa é a mais top, desculpa o termo popular, vulgar, é o mais top na linha de importância do desenvolvimento econômico e social a partir do impacto e ambiente. Tá? O grande lance hoje é o ambientalismo. Fundamentalmente. Tá? Enquanto você ainda está discutindo liberalismo e comunismo, não vou vacinar porque veio da China, etc, etc, outros países, principalmente a Alemanha e o Japão, estão discutindo uma política ambiental. Tá? Então, esse outro tópico desse segundo tema, biodiversidade e sustentabilidade no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Parece-me que existe um incentivo às empresas. Existe incentivo às empresas, mas é um instituto legal não muito bem aperfeiçoado. Tá? Então, empresas que façam essa recuperação ambiental, façam investimentos em algumas comunidades, sejam quilombolas, ribeirinhas ou de margem, né?
essas empresas conseguem compor aí esses incentivos. Tá? O que falta é aperfeiçoar esse instituto, né? E permitir com que haja a proliferação da biodiversidade. Eu não entendo que na atual gestão haja esse intuito. Tá? É como se nós estivéssemos indo à contramão mesmo, estamos para outro espaço. Ao invés de a gente ir para esse espaço, nós estamos falando da extensão. Por exemplo, o Brasil, ano passado, teve o recorde nos focos de incêndio. Né? Quer dizer, ainda existe tecnologia que é botar fogo no pasto para poder fazer plantação? Não se descobriu nenhuma outra técnica? Acho difícil. Acho muito difícil. Tá? Só os Estados Unidos ali no cinturão, né? Cinturão da produção agrícola dos Estados Unidos é altamente tecnológico. Então, eu não entendo essa necessidade de mais pasto, não entendo. Tá? Dentro dessa visão de sustentabilidade, conforme o conteúdo. Tudo bem? Então, não é apenas ele está achando que não é possível. Bom, se nós desenvolvemos, temos a Embrapa, as maiores empresas de auxílio, produção, insumos do país. Então, eu não entendo que a Embrapa, por exemplo, poderia estar caduca, né? Seja ultrapassada. Assim como vários outros institutos. Tá? Ele cita um pouco a ideia, já no terceiro, já vou para o terceiro tema, que é a questão dos movimentos sociais, né? E ele fala dos movimentos sociais transnacionais, minorias sociais transnacionais, tá? Fala dos aspectos ideológicos, políticos, diversidade, luta pela terra. É aqui que eu quero falar, luta pela terra e ambientalismo. Então, já fazendo essa conexão com o próximo tema, a questão da luta pela terra e ambiental está ligado fundamentalmente a essas organizações não governamentais. Tá? A partir de 1994, no governo Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso, então secretária, propõe uma lei de regulamentação das organizações não governamentais. O que são as ONGs? As ONGs, elas são extensões privadas, podendo ou não ter fins lucrativos, inicialmente não pode ter fins lucrativos, tá? Que vão articular determinadas políticas onde o Estado não alcança. Vulgarmente falando, seria uma terceirização de um membro do Estado, de um pedaço corporal do Estado para executar. Então, assim, essa sociedade, nós temos no Brasil agora uma ONG que consegue fazer tratamento odontológico a ribeirinhos, por exemplo, da Amazônia. Tá? Então, vários voluntários, né, conseguem esses recursos de instituições internacionais e também nacionais, voluntariados e tal, né? E vão até lá, alcançam uma comunidade ribeirinha muito afastada. Só o estado de Mato Grosso do Sul já é muito grande. Imagina o Amazonas, né? Se não me engano, tem 3 vezes o estado, talvez mais, né? 5 vezes maior o estado de Mato Grosso do Sul. Bom, e a questão ambiental, ela sempre aparece. Por que ela sempre aparece? Porque a ideia ou nós fazemos com que haja um aperfeiçoamento da tecnologia, evitando o desmatamento, evitando a ocupação de determinados ecossistemas, por exemplo, manguezais. O mangue é considerado pelos ambientalistas, ecólogos e biólogos a nascente da vida, né? Então, como é que você vai vai fazer um investimento de estrutura, infraestrutura, ou uma rodovia, ou um prédio, um resort dentro de um manguezal? Então, dentro dessa questão ambiental, os movimentos sociais são fundamentais, porque eles fazem essa pressão. Eles chamam a atenção, a WWF, o Greenpeace, chamam a atenção para essas questões ambientais, tá? E não estou falando apenas esses efeitos, a gente consegue perceber não apenas no aspecto, digamos assim, do espaço lá ambiental, mas também no espaço doméstico, né?
Houve uma alteração na lei para pessoas que praticam maus tratos a animais domésticos, né? Então parece-me que esse desenvolvimento aí é a ampliação dessa consciência ambientalista, tá? Falando então de movimentos sociais, movimento social é toda a postura e organização de grupos que vão evidentemente promover a transformação social, tá? A transformação social ela acontece a partir de uma transformação moral de consciência. Então, eu acredito, ou eu penso, ou eu fui formado, ou eu fui educado a acreditar que casamento é de pessoas de sexos opostos. O casamento só pode ocorrer entre pessoas de sexo oposto, né? E ali eu vou começar a conhecer pessoas que estão ligadas aos movimentos sociais e que vão começar a questionar essa moralidade. Não é bem assim, né? Olha, eu tenho uma sexualidade diferente e eu quero casar, né? Então você vai ter os revolucionários, tá? A questão dos revolucionários, eu geralmente faço essa analogia. O revolucionário necessariamente gosta de sangue, né? Mas os revoltosos, aparentemente, não são tão sanguinários nesse sentido, né? Então, eu não preciso fazer com uma revolução nesse aspecto físico, né? Porque, como eu disse, a revolução acontece, a transformação acontece no âmbito moral e no âmbito da prática, do costume, tá? Estão ligadas, mas uma provavelmente antecede a outra, tá? Então, quando eu tenho um movimento social, primeiramente, todo movimento social ele está abarcado por uma ideologia, tá? Que ideologia é essa? É uma ideologia ou liberal, no sentido de ampliar os direitos individuais, ampliar os direitos sociais. Movimento sindical, ampliar os direitos trabalhistas. Movimento feminista, ampliar os direitos individuais. Movimento LGBT, K+, se eu não me engano, LGBTTK+, ampliar os direitos individuais, direitos ambientais, direitos conservacionistas, e estão ligados ao movimento ambientalista, tá? Movimentos culturais, necessidade de você fazer a preservação de determinado propósito cultural, seja material ou imaterial. Temos legislação no Brasil, graças aos movimentos de preservação cultural, né? Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos o cortejo de Santo Antônio Corumbá, né? Então todo esse conjunto foi determinado como patrimônio. Então eu não posso pegar toda aquela população e guardar dentro do museu, mas eu entendo que toda aquela cerimônia, né, de Santo Antônio, vai descendo com Santo Antônio, vai chegando até a beirada do rio, tudo isso aí é um conjunto, porque existe toda uma manifestação de música, de prece, de oração, de devoção por volta daquilo ali. Mas então, dentro desses movimentos, o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que existe um processo, uma percepção, uma estrutura ideológica, né? E também política, porque eu vou perceber que agora, por exemplo, nós estamos no estado de um governo não tão intervencionista, ou seja, ele quer que cada um se vire dentro das suas condições. Esses movimentos aparentemente ficam mais restritos, né? Não consegue dialogar mais com os governantes, não consegue mais propor essas pautas. Diferentemente de governos intervencionistas, onde vão acreditar que é a possibilidade de você fazer esse diálogo, né? Como foi nas duas últimas gestões passadas, tá? E ali nós temos, que me chamou a atenção, os movimentos sociais de gênero e direitos sexuais, né? Gênero está ligado à formação da construção social. Gênero não é uma construção biológica, né? Judith Butler, por exemplo, que a gente vai sinalizar, vai dizer que existe essa diferenciação de gênero. É fundamental essa diferenciação de gênero, né? E quem que se encontra hoje no gênero masculino ou feminino, né? Existe outro gênero, né? Estão se discutindo hoje, por exemplo, um terceiro gênero. Onde está esse terceiro gênero,
né? E os direitos sexuais? Os direitos sexuais, fundamentalmente, a partir de 1960, tá? Fundamentalmente em 1960. Você vai ver no aspecto cultural Woodstock, você vai encontrar esse exemplo do Woodstock, tá? Na verdade, o Woodstock só acontece porque esses movimentos sociais ligados a pautas de direitos civis e de direitos sexuais tiveram expressão no ambiente político. Senão, Stonewall também, Woodstock não aconteceria. A questão juvenis, ele colocou juvenis, né? 1960, a mesma coisa, tá? Tanto na França, quanto a retaliação do Estado ditatorial, quanto nos Estados Unidos, em Stonewall, quando a população homossexual entra num protesto, né, contra a intervenção da polícia dentro dos guetos. Existem muitos textos falando sobre a questão do processo ditatorial nos países, né, e a formação do Estado como ordenador da ordem social, vislumbrando a quietude. O que é quietude política? Não faz muito barulho não, porque o pessoal está ali com o filho para deitar e dormir, né? Então, assim, em nome da ordem, em nome da boa família, em todos aqueles nomes que você provavelmente já ouviu, né, estão cercados dentro dessa propositura dos movimentos juvenis. Olha, não me interessa, cada um faz o que quer, cada um tem a relação amorosa sexual que quer, e cada um, etc, etc. Tá? E o Estado não tem nada a ver com isso. Tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, vai precisar do Estado para intervir em razão, por exemplo, de política de saúde. Né? Política de saúde. Nos anos 80, 90, a epidemia do HIV, então o Estado vai ter que dizer o seguinte, ó, você pode fazer com que haja uma política, um programa nacional de combate da ST-HIV, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente não pode entrar naquela pré-concepção de que todo mundo quer os seus direitos acima de tudo. Os seus direitos vão ser colocados em razão da defesa do bem jurídico que é a vida. Né? Então, evidentemente que esse movimento juvenil passa a ter uma grande importância a partir dos anos 60. Tá? Talvez motivados muito pela questão dos movimentos sociais de gênero. Tá? Movimento feminista, movimento de mulheres, enfim. Tá? E é claro que ele chama atenção para as minorias transnacionais, né? Os vulneráveis. Tudo bem? E aqui eu chamo atenção fundamentalmente para os refugiados e refugiadas, né? Quando o país não tem soberania, não consegue promover essa soberania, acaba desenvolvendo um processo ditatorial, e aqui eu já começo a falar do quarto e último tema. Acontece com que essa sociedade civil ela passa a não ter controle mais dos institutos e instrumentos, então começa ali a ter a sua deficiência e promove violência, promove estado de sítio, promove injustiça social, justamente porque essas minorias não são atendidas. Chega um momento que a fome não tem mais justificativa. Existe um determinado momento na vida da pessoa, não é um espaço de 2, 3 séculos, mas na vida da pessoa, que a violência não tem mais explicação. Né? O meu pai morreu assassinado por um policial ou por um marginal. O meu irmão mais velho morreu por um policial ou minha irmã caçula morreu por um... Chega um momento que você acredita que a violência é a melhor forma de você resolver os problemas. De fato, é assim a prática. Né? A vivência é essa. Então, eu já não tenho mais nada para perder mesmo, então o outro também que se perca. Né? E aí os movimentos sociais vão dizer o seguinte, olha, essas pessoas precisam de necessidades absolutamente básicas. Acomodação, proteção, abrigo, alimentação e trabalho. Saúde. São questões absolutamente essenciais nesse sentido. Né? E aí o movimento, como eu ia falar anteriormente, agora me direcionando para a questão agrária, de novo,
é dizer com que essas lideranças que conseguiram fazer essa organização, ou seja, quanto maior essa organização, maior o impacto e pressão junto às autoridades, maiores garantias parece-me que vão ser oferecidas. Então, quando eu consigo fazer essa organização, estabeleço um corpo de movimento, né, é como o MST. O MST é fundamentalmente uma organização social. Tá? E ele tem 2 momentos, né? O acampamento e o assentamento. Né? Por quê? Porque há um problema na divisão de terras. Há um problema na divisão de terras. E os movimentos sociais acabam tomando essas pautas, começam a incrementar a pauta. Não, nós queremos, por exemplo, né, o MST, o Movimento Sem Terra, ele vai querer a terra e vai querer recursos para o desenvolvimento daquela terra. Porque no Brasil, como eu disse para vocês, sempre tem um lag. Quem gosta de jogos consegue entender o que eu estou querendo dizer. Lag, é sempre um atrasinho. Dependendo do atraso, demora décadas, mas assim, tudo bem, reforma agrária no Brasil. Está implícito aqui, tá? Questão de movimentos sociais e questão agrária no Mato Grosso do Sul está implícito reforma agrária. Então eu preciso saber ler. A reforma agrária, então, não é só dar terra. Porque eu, sendo oriundo de uma família de latifundiários, quando eu tenho acesso a essa riqueza através do inventário, com a morte dos meus pais, eu vou ter recurso para investimento no latifúndio. A pessoa não tem recurso nenhum, ela consegue ganhar 1 hectare de terras para fazer a plantação. Vai plantar o quê? Então são trabalhadores que sempre nasceram, sempre viveram, sempre trabalharam às custas e a mandos e desmandos, subordinados, uma relação de emprego, ora carteira assinada, ora não carteira assinada. O Brasil ainda registra. Nós temos uma lista no Ministério do Trabalho, era para ter, né? Porque nem o Ministério do Trabalho tem mais. Mas há uma lista dos empregadores que não fazem esse reconhecimento desses direitos. Então a pessoa passa anos, não declara essa contribuição e depois quer aposentar. Mas como vai aposentar? Uma pessoa com 70 anos, 60 anos, na terra, no ambiente rural, ela não consegue mais produzir. Ela não tem mais forças para produzir. Então, antecede-se esse período. Então, ao invés de 35 anos, vamos colocar 30 anos para essa pessoa. Então, reforma agrária está ali ligada. E o principal articulador aqui no Brasil, fundamentalmente, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará, é o Movimento Sem Terra. Tá? Como eu disse para vocês, as principais funções desse movimento é a aquisição da terra e a possibilidade de produção. Tá? A agricultura familiar, ela responde por quase mais de 70% da produção de alimentos no Brasil. Porque se eu sou latifúndio e eu estou vendendo o meu produto para fora, o produto vai para o exterior e a riqueza fica para mim. Então, nós produzimos, eu acho muito bonita essa campanha do agro é pop, o agro é etc. A gente produz para quem? Então, quando nós tivemos aquela variação do arroz, por exemplo, aí linka com a questão do desenvolvimento econômico e social e a questão agrária no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Né? Como que há isso? Como que há uma variação de câmbio tão grande em razão disso? Todo mundo sabe. Para quem é exportador, tá ótimo. Se eu tivesse essa concepção, eu queria que o dólar estivesse a R$10. $1 cobrasse a R$10. Porque se eu dependo dessa flutuação do câmbio, eu quero que ele fique cada vez mais alto. Mas para as populações que vivem aqui, não é legal. Não é legal. É desumano. Você cobrar mais de R$2, R$3 em 3 pães. Cobrar R$15 o quilo do pão. Em famílias que dependem necessariamente de produtos de cesta básica. Cesta básica é arroz, óleo, feijão, macarrão. Não tem sorvete, 3 sabores, não tem cobertura, não tem carne de primeira, não tem carne. Cesta básica não tem carne. Para começar. Tá?
a mistura. Né? Então, fica muito claro essa questão agrária no Brasil. Ela é privilegiada para os grandes produtores e exportadores. Para as populações e produtores regionais, não é. E, por fim, o Estado e o governo. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre a ideia do liberalismo e do socialismo. Tá? Primeiro momento. Não existe um sistema parlamentar no Brasil. O Brasil adotou o federalismo e a república. Tá? Não existe parlamento no Brasil. Isso é uma grande dificuldade que eu tenho de estar, inclusive, dentro da norma, a palavra parlamentar. Eu não entendo da onde consegue. Para mim, da questão de Estado, a questão política, para mim, chega a ser absurda. Não existe direita e esquerda. O que é direita e esquerda? A direita e a esquerda é quem está dentro do parlamento. A direita eram os grandes nobres e os grandes proprietários de terras, que eram alinhados com a monarquia e eram nobres, e o lado esquerdo tinha as pessoas que estavam ligadas aos pequenos produtores e aos plebeus. Isso que é direita e esquerda. Né? E vulgarizou muito, desde 2013, tem mais de 5, 7 anos isso, essa vulgarização da ideia de uma direita e esquerda, de uma direita radical, de uma esquerda radical. Eu não entendo isso. Né? Uma esquerda radical, por exemplo, seria um movimento MST, por exemplo. Seria um movimento MST degolando todos os latifundiários do Mato Grosso do Sul. É uma cena muito catastrófica, eu acho que é muito pesada, mas é isso que eu entendo como esquerda radical. Uma direita radical são grandes lideranças neopentecostais em que promove o extermínio de outras lideranças, de outras matrizes religiosas, enfim. É isso que eu entendo de radical. Né? Só falar não significa muita coisa. O xenófobo ele vai lá e mata o estrangeiro. Né? Isso é o radical. Para mim, isso é o drástico, é o caos. Né? É uma desordem, de fato, uma anomia no aspecto sociológico. Né? Então, quando eu falo disso, eu estou querendo dizer o que existe. Existem duas grandes visões da forma como se organiza o Estado e de como se controla os governos. Ou ela é liberal, tá? Segundo o cronograma, eu fiz a minha crítica, agora eu vou falar do cronograma. Ou ela é liberal, ou seja, todos os direitos individuais são extensivos e estendidos. Todas as pessoas podem ocorrer, né, dentro da propositura. Então, eu tenho o meu direito. Eu conheço os meus direitos. Né? Uma visão muito popular, assim, uma expressão muito popular. Eu conheço meus direitos, eu vou atrás dos meus direitos. Né? Ou eu tenho uma visão intervencionista. Ou ela é liberal, onde existem as individualidades e a liberdade das individualidades, ou eu tenho intervencionista, que é eu sei dos meus direitos porque o Estado vai prover por mim. Então, no governo liberal, qualquer tipo de auxílio previdenciário não é interessante. Você trabalha, vamos pensar numa política de trabalho agora, tá? Você trabalha e recebe por dia. Você tem carteira assinada? Não, não tenho. Você tem previdência? Não, não tenho. Então, o que você tem? Não tenho nada. Então, eu não tenho direito social. Então, desse momento, a partir dessa reflexão, o direito social é justamente dizer o seguinte, olha, você tem que fazer uma contribuição. A questão do direito previdenciário. A previdência, ela é compulsória. Você começou a trabalhar e se registrou, compulsoriamente vai ter que ser colocado um valor lá para a contribuição da previdência. Tá? Isso é um Estado intervencionista. Tá? E aí eu posso chamar de socialista também. Posso chamar de comunista. Tá? Agora, tentamos lá no século, por volta de 1940, 1950, o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? Depois eu volto a fazer essa comunicação entre liberalismo e socialismo. Então, o estado de bem-estar social vai tentar fazer essa conexão, essa junção entre o liberal e o intervencionista. Então, existem alguns setores que eu posso
deixar mais livre, que o mercado vá conduzir, enquanto o outro eu vou deixar com que o Estado tenha que prover. Bom, o primeiro ponto é esse. Por quê? Porque até Keynes, que é um economista, né, vai fazer uma reformulação sobre essa economia liberal, até Keynes, você tinha esse pensamento preponderantemente inglês, da ideia do liberalismo econômico, da mão invisível, sabe, Adam Smith? Né? Da mão invisível. O mercado vai de acordo com o que está sendo proposto. No Brasil é um pouquinho diferente isso. Porque no Brasil os liberais acabam tendo incentivos fiscais que são propostos, por exemplo, a renúncia fiscal proposta pelos próprios governos. Então no Brasil não dá para entender muito bem isso. Então você provavelmente está confuso. Porque quando eu falo que não tem esquerda e direita, você fala, peraí, como que não? Todo mundo está falando? Esse louco está falando que não. Né? Não tem. Por quê? Porque ou você libera com que as empresas tenham ampla concorrência, e eu concordo que você tem que fazer uma reforma tributária para você poder dizer quem é o menor empreendedor, microempresário, médio empresário, grande empresário. Concordo nesse sentido que haja necessidade, há muito tempo já há uma necessidade da reforma tributária. Entretanto, alguns são evidentemente notórios. São casos notórios de redução e isenção fiscal. Ou seja, a empresa, o empresário não paga tributos. Peraí, a pessoa física está pagando tributo, ela não vai parar de pagar tributo, a não ser o sonegador, que é crime. E a empresa também não vai? Ela teve uma renúncia fiscal, o Estado, a Prefeitura, o Estado, a União não quer aquele valor lá. Bom, então fica difícil você dialogar em razão dessas problemáticas, porque ao mesmo tempo que ele tem um discurso, uma narrativa liberal, né, ele dá auxílio, por exemplo, para os empresários. O que é isso? Intervencionismo. Então não fecha a conta. Quando nós tivemos em 2008 a queda no setor imobiliário nos Estados Unidos e uma avalanche de perda de financeiras e financistas, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, se eu não me engano era do Bush, injetou trilhões de dólares para a recuperação dos bancos. Agora na pandemia no Brasil, 2 bilhões, se eu não me engano, mais de bilhões, né? 20 bilhões para o sistema financeiro. Mas como assim o sistema financeiro? Não dá para entender. Né? Então, dentro dessa narrativa brasileira, a gente vai ficar um pouco confuso, porque aqui a gente fala uma coisa e acaba fazendo outra. Né? Liberalismo, então, e ali você vem nesse conflito, nessa polarização da política. Eu não entendo essa polarização da política, porque de fato, ou você tem um governo liberal, ou você tem um governo intervencionista, ou você tem um social-democrata. Né? O Brasil tentou fazer essa análise, essa propositura aí, mas não deu muito certo. Tá? O governo Fernando Henrique Cardoso não deu muito certo, assim, nesse sentido. Né? Foi muito mais liberal do que necessariamente social-democrata. E do socialismo real. Né? E aí a gente fala dessa crítica à ideologia burguesa, porque o marxismo e esse socialismo real, o marxismo, na verdade, é a teorização do socialismo. Tá? Existem outros teóricos, Rosa Luxemburgo, ou o próprio Lenin na Rússia, enfim, Gramsci. Então existem vários outros teóricos que também falam sobre essa necessidade da ampliação da consciência de classe, da ampliação do intelectual orgânico, ou seja, aquele que vai utilizar esse conhecimento para a influência e o desenvolvimento de uma série de outras pessoas no seu âmbito de trabalho, segundo Gramsci. Então, toda essa ideia, ela está a todo momento ela vai aparecer. Ela já apareceu em 2013, apareceu em 2016, apareceu em 2020, vai aparecer em 2022, então cada processo eleitoral isso vai aparecer. Tá? E agora nós vamos para os regimes. Tá? Os regimes, então, eles são classificados como ditatoriais ou democráticos. Né? Evidentemente que dentro de uma monarquia constitucional, como é o caso da Grã-Bretanha, há a possibilidade de ser democrática. Tá? Ou seja, há a possibilidade de escolha, por exemplo, dos seus representantes no parlamento. Lá tem parlamento, aqui tem congresso. Nós temos congressistas. Tá?
A não ser que você entenda de Congresso como parlamento, né? Então não é uma questão opinativa, é uma questão de instituição, tá? E ali, os regimes ditatoriais, o que eles fazem? Eles seguram as liberdades individuais e aumentam a segurança. Então, olha só, isso dali, eu comentei no outro vídeo, vou falar um pouco melhor agora. Zygmunt Bauman fala que o grande problema é esse equilíbrio, tá? Então, quais são as duas grandes necessidades da sociedade? Segurança e liberdade. São necessidades, todas elas. Então, eu tento esse equilíbrio. É difícil manter esse equilíbrio. Então, ou eu tenho muita segurança, eu diminuo os meus direitos individuais, então eu tenho uma ditadura, segundo Bauman, tá? Ou o inverso. Ou eu diminuo, amplio tanto os direitos individuais e diminuo a segurança e a intervenção do Estado. Então, nesse momento, eu vou ter o quê? Caos. Vou ter caos, porque cada um pode fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? Então, a ideia é justamente isso aqui. É claro que a democracia é o melhor e o pior de todos os regimes de governo, porque justamente ela vai ser questionada, como é o que acontece hoje em dia. Questionar, não, nós temos que ter intervenção militar, nós acreditamos que tem que fazer essa intervenção do Estado. Peraí, você é liberal ou você é intervencionista? Então, ali já começa o nosso problema, tá? Ou você é liberal ou você é intervencionista. Bom, eu quero um Estado intervencionista, então eu vou diminuir os direitos individuais. Vou aumentar a segurança. Tá? Não quero. Eu quero que as pessoas tenham mais liberdade. Então, se eu quero mais liberdade, não tem como ter intervenção. Tá? E a democracia é a única que permite isso, ou seja, que dentro do argumento político, econômico, jurídico, eu consigo fazer o convencimento. Então, eu pressiono os deputados federais, pressiono os deputados estaduais, pressiono o presidente, pressiono a opinião pública, e a opinião pública vai se formando e vai dando esse conjunto. Vai para lá, vai para cá, sai ministro, entra outro, entendeu? Não dá reeleição para candidato X, não faz... Isso é democracia. Então, a democracia, ela é cansativa. A gente sempre entende que é o resultado de tudo e a melhoria de tudo, mas ela é cansativa, porque ela é vigilante o tempo todo. Se ela não for vigilante o tempo todo, ele acaba tropeçando e vai ficar para trás. Tudo bem? Democracias e neoliberalismo. Então, o neoliberalismo hoje, fim do intervencionismo estatal, cada um, vende-se todas as empresas, principal sustentáculo do neoliberalismo é a privatização e a terceirização. Tá? E aí o Estado vai ficando pequeno mesmo. Né? Lembrando que o Estado somos nós, tá? Nós somos o Estado, que nós somos da sociedade que cria esse pacto social. Os Estados transnacionais de direitos humanos, quando nós temos ali esse conjunto de países democráticos, podendo ser republicanos ou não, mas democráticos, eles vão dizer o seguinte: vamos caminhar de um jeito só, vamos vivenciar de um jeito só. Então surge, por exemplo, na ONU, a ONU surge inclusive sobre essa ideia de evitar futuros conflitos, né? A ONU esqueceu que os Estados Unidos ampliaram muito o seu armamento e acabou fazendo intervencionismos. Acabou sendo intervencionista. Eu falo que é totalitarismo. Tá? Noam Chomsky, um literato dos Estados Unidos, fala do imperialismo, né? Esse totalitarismo dos Estados Unidos, ir lá para o Iraque, ir lá para o Afeganistão, e agora que diz que Cuba não pode, tem bloqueio econômico, enfim. Eu acho que já deu. Já isso. Né? Então, todos os estados sendo soberanos e todos os estados respeitando essas convenções internacionais de saúde, trabalho, OIT, né? Pacto de São José da Costa Rica, direitos civis, pactos sobre direito. A própria pandemia mostrou a fragilidade da ONU nesse ponto. Essa fragilidade, na verdade, já vem desde George Bush, tá? Desde 2001, na verdade, com aquele terrorismo terrorismo também é outra palavra, tá? Tem que ser contextualizada. Mas desde aquela colisão de 2 aviões lá no World Trade Center, enfim, né? Desde aquele episódio, 2001,
nós temos essa política internacional intervencionista dos Estados Unidos. Tá? Legislação em direitos sociais. O Brasil teve um processo chamado redemocratização, que eu imagino que vocês já tenham ouvido falar, que a partir de 1988 estabeleceu, promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu fico brincando e perguntando qual é o nome do Brasil. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Tá? Não existe Brasil fora, existe República Federativa do Brasil. Então essa república baseou toda a sua fundamentação em garantias e direitos fundamentais. Tá? Pluralismo político e econômico, pluralismo político, tá? Sufrágio universal, direito ao voto, tá? Você pode votar, você não pode, aí tem um processo, né, de inelegibilidade, o analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Enfim, mas é universal, é um sufrágio universal, ou seja, todo mundo pode, independe de renda, independe de gênero, independe de raça, você pode votar, tá? Tendo os critérios de maioridade, enfim, né? Então, essa legislação então começa a fazer essa assistência. Então, evidentemente que o surgimento dessa sociedade hoje, que é a sociedade que parece que está dialogando com o autoritarismo aqui no Brasil, novamente, ela vem justamente para encerrar essas grandes garantias que foram propostas desde 88. Direito à assistência social, saúde, educação, segurança pública, todos esses direitos estão sendo questionados agora. Né? A reforma trabalhista, por exemplo, sinalizou justamente a quebra dessa ideia da sustentação. Alguns dizem, mas é intervencionismo do Estado. Sim, é o intervencionismo do Estado, exatamente isso. Não é errado dizer isso. Então, por quê? Porque não é a boa vontade ou a má vontade que vai dizer que você pode ou não perder o emprego. É a sua capacidade ou não de se subordinar e ter a capacidade de executar aquela atividade. Senão é multa. A multa serve para isso. Né? Então, direitos sociais. Então, eu tenho direito previdenciário. Antes eu não tinha. Antes eu tinha o antigo INPS. O que é o SUS? Sistema Único de Saúde. Foi implementado a partir de 88. Todo mundo tem direito à saúde. Sistema público e único de saúde. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode fazer desde um tratamento de obturação de dente até um acompanhamento de tratamento com drogas absurdamente caríssimas. De 10 mil, 15 mil, 50 mil reais por mês que você não tem condições de pagar. Então o Estado pode pagar e o Estado vai pagar isso. Né? E é claro que os liberais não gostam muito dessa ideia, porque a ideia é, esse dinheiro poderia estar vindo aqui para mim para fazer outra coisa. Né? Então, as pessoas perceberam que na pandemia, por exemplo, eu não descarto uma possibilidade de cair alguma questão sobre pandemias, tá? Não descarto. Não é a primeira e não vai ser a última pandemia que vai acontecer. Né? Mas a Constituição brasileira, ela tem toda a sua formação formal e material de um Estado que vai beneficiar toda a população. O que algumas outras, e que outras não tiveram nesse sentido. Né? Até a ideia de controle dessas normas a partir da propositura dessa sociedade que vai dizer, olha, esse fenômeno aqui está muito mal abordado, eu não estou gostando desse sentido, eu quero outra proposta aí. Tá? Então, dentro dessa visão, para encerrar, eu gostaria de dizer que ela está bem espaçoso. Né? Mas é possível a gente dialogar com alguns elementos dentro desse conteúdo, por exemplo, a questão racial, a questão agrária, a questão legislativa. Né? Então eu acho interessante fazer essa leitura, porque a gente falou também da questão ambiental, que eu acho evidente, né? E a questão regionalista. A questão regional, ela está diretamente ligada a alguns fenômenos que acontecem no âmbito nacional, excluindo alguns fenômenos tipicamente fronteiriços. Tá? Então, nesse sentido, eu vou pedir que vocês tenham mais atenção. Como eu disse no outro vídeo, eu vou colocar aqui para vocês também, quanto à questão das assertivas. Nós somos pessoas visuais. Então, quando você vê uma questão que está bem desconexa, não, completamente
diretamente inversa daquilo que que foi colocado no texto, faça esse risque bastante o caderno de questões para você ter um visual mais limpo, tá bom? Então eu quero agradecer a todos e todas e espero ter auxiliado vocês nesse direcionamento de análise sociológica sobre essas questões apontadas, tá bom? Muito obrigado e até breve.